E hoje estamos aqui para explorar um dos mistérios mais famosos e intrigantes do mundo, o monstro do Lago Ness. Esse monstro é uma figura mitológica que havia sido vista em uma lagoa escocesa há séculos, mas que não havia sido comprovado cientificamente até hoje. O que é o monstro do Lago Ness? De onde veio? E mais importante, é que existe realmente? Essas são as perguntas que iremos responder neste vídeo. O monstro do Lago Ness é um dos mistérios mais antigos e fascinantes do mundo, e tem sido o centro de diversos relatos e debates durante séculos. O monstro do Lago Ness é uma criatura mitológica, popularmente conhecida como Nessie, que supostamente habita a Lagoa Ness, na Escócia. A primeira menção escrita da presença de uma criatura no lago foi em 565, quando um jovem monge irlandês chamado Saint Columba teria visto um monstro no lago enquanto atravessava. O mito da criatura persistiu através dos anos, com diversas pessoas afirmando ter visto um monstro gigantesco e sinistro no lago. Os relatos do Nessie variam de um animal crocodilo parecido com um longo pescoço e uma cauda redonda, a um grande e escamado dragão, dependendo da pessoa que conta a história. O tamanho descrito pelos testemunhos do monstro do Lago Ness varia muito, mas a maioria das descrições apontam para um animal de grande tamanho. Algumas das estimativas mais comuns são: o animal teria cerca de 10 a 14 metros de comprimento, o que significa que seria cerca de 3 vezes o comprimento de um carro. A cabeça do animal poderia ser até 3 metros de comprimento, o que é aproximadamente o tamanho de um pequeno carro. A cauda do animal poderia ser até 4 metros de comprimento, o que é aproximadamente o tamanho de uma barca pequena. Naturalmente, é difícil saber ao certo qual o tamanho real do Nessie, já que ele é uma criatura mitológica e não há provas concretas de sua existência. Pelo que sabemos, não há registros de nenhuma vítima do monstro do Lago Ness. A lagoa não é conhecida por ser um lugar especialmente perigoso, e os relatos sobre o Nessie, em geral, não sugerem que ele seja um animal que ameaça a vida humana. O monstro do Lago Ness é mais conhecido por sua presença misteriosa e intrigante do que por sua natureza ameaçadora. Muitos dizem que quando o Nessie aparece, ele é relativamente passivo, mergulhando de volta no lago ou desaparecendo em meio às águas, sem agressividade aparente. A Lagoa Ness, que é a morada do Nessie, é uma lagoa profunda e longa com quase 23 milhões de metros cúbicos de água. Muitos acreditam que o lago seria amplo e profundo o suficiente para abrigar uma criatura gigante e hidrofóbica. Alguns dizem que o Nessie pode ser uma sobrevivente da era dos dinossauros. A hipótese é que o Lago Ness pode ter sido abrigado por um Lagostomos ou um pterossauro durante milhares de anos, sem ser visto pelos humanos. A lenda do monstro do Lago Ness é uma das mais famosas e populares lendas da história. A imagem do Nessie é conhecida em todo o mundo, e as histórias sobre ele têm sido compartilhadas por muitas gerações e culturas. Mesmo na era da informação digital, a lenda ainda mantém sua popularidade e fascinação. A história do Nessie foi retratada em diversas formas de mídia, incluindo filmes, séries de televisão, livros e jogos. O monstro do Lago Ness é uma figura mística e fascinante, e é difícil saber exatamente o que é, se ele existe ou não. Além dos pontos que mencionamos antes, aqui estão alguns outros fatos interessantes sobre o Nessie. Muitos testemunhos apontam para o Nessie como um animal seláquico ou crocodilo, mas algumas pessoas afirmam que ele parece uma cobra ou um Lagostomos, o que só reforça o mistério em torno dele. Alguns cientistas especulam que o Nessie poderia ser uma criatura desconhecida ou uma espécie de peixe de profundidade que não havia sido descoberta. Como o monstro do Lago Ness é um mito e não tem provas científicas concretas, é difícil dizer com certeza qual a teoria mais provável. No entanto, a teoria mais aceita pelas comunidades científica e popular é que o Nessie não existe e que as testemunhas tenham confundido outros animais como focas, aves e peixes com o suposto monstro. Os cientistas também argumentam que é improvável que uma criatura tão grande e exótica conseguisse permanecer escondida por tanto tempo e que a existência do Nessie iria contra a nossa compreensão atual da biologia. Então, agora que você tem mais informações sobre o monstro do Lago Ness e suas histórias, a pergunta final é: você acredita que esse animal existe de verdade? Apesar da fascinação que o Nessie causa em tantas pessoas, as evidências científicas em seu favor são escassas, e a maioria dos especialistas considera a existência do Nessie como improvável. No entanto, o mito ainda persiste e continua a atrair visitantes e investigadores até hoje. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais vídeos como esse no futuro. E até logo!